Eu sou Bruno Campelo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, e eu estou aqui nesse vídeo para falar um pouco a respeito da insanidade e das loucuras que estão sendo feitas em nome da pandemia da Covid-19. Primeiro, vamos começar com uma rápida atualização, que já faz mais de uma semana que eu postei meu último vídeo e eu tenho acompanhado os números desde então, e eu posso dizer para vocês com muita segurança que as tendências de queda na quantidade de mortos por dia por Covid-19 têm continuado a cair no mundo, no Brasil e em Pernambuco. No mundo é mais difícil dar um número preciso porque a gente só tem acesso à série mundial ordenada por data de notificação das mortes, e não efetiva data das mortes. Então os valores oscilam e são perturbados pelo fato de que algumas semanas atrás a Índia apresentou umas 2.000 mortes que não tinham sido contabilizadas antes. O Brasil também há algum tempo atrás apresentou mais uma grande quantidade de mortes bem antigas, mas que não tinham sido notificadas antes, e isso atrapalha um pouco a série, mas com certeza a série mundial continua com tendência de baixa, isso é certo. No Brasil, a queda do meio para o fim de maio até agora é de mais de 40%. Se passou de mais de 900 mortos por dia, em termos de média móvel de 7 dias, para 500 ou menos. E no caso de Pernambuco, especificamente, que me interessa, onde eu moro, eu sou pernambucano, caiu de mais de 100 casos de média móvel de 7 dias no dia 20 de maio para menos de 40 hoje, uma queda de 67%, 2/3. Quer dizer, boas notícias no mundo, no Brasil e em Pernambuco com relação à queda na quantidade de mortes. E é interessante observar que tudo isso está acontecendo num contexto onde, no caso do Brasil e Pernambuco, você teve uma queda na quantidade de isolamento social, aquele medido pela empresa in loco, com base na informação de GPS de celulares. Bom, esse isolamento caiu de uns 55% no final de março para até 40% hoje, e a tendência geral tem sido de queda desde então. Então todos esses benefícios que aconteceram agora, não exatamente benefícios, a palavra correta seria todo esse alívio ou redução na quantidade de mortos pela pandemia da Covid-19 que aconteceu ao longo das várias semanas recentes, aconteceu enquanto que o isolamento social também caía, corroborando o que eu já disse em vídeos anteriores, que o isolamento social não é uma ferramenta de controle ou de mitigação da pandemia, podendo até piorar. Mas apesar dessas boas notícias, quer dizer, o fato de que a quantidade de mortes está caindo, e que isso é uma ótima notícia, a gente gostaria que chegasse até zero, não vai infelizmente, mas a gente gosta quando a quantidade de mortes cai. Mas apesar de tudo isso, quando se lê o noticiário, quando se abre alguma página na internet, ou se liga a televisão, etc., e alguém vai falar de Covid-19, como é claro que vão falar, o que se vê é um cenário bem diferente. No caso específico do Brasil, muitos estados e muitas regiões começaram a relaxar algumas medidas restritivas, certo? Mas nenhum relaxou essas medidas plenamente. É sempre parcialmente, sempre limitando a quantidade de pessoas, limitando o grau de funcionamento, também sempre acontecendo sob a ameaça de que as medidas restritivas podem voltar a qualquer instante, se por acaso os números voltarem a subir, se o isolamento social não começar a crescer, ou se o isolamento social cair demais, etc, etc. Então tem sempre essa espada pendurada sobre a cabeça da população. E o interessante é que tudo isso é feito com base numa monitoração da pandemia, com base na quantidade de casos que são identificados, com base nas datas de notificação desses casos e com base na ideia de que é possível se controlar
a progressão da pandemia com base no isolamento social. Três coisas completamente erradas, como eu já falei em vídeos anteriores, né? Três coisas demonstravelmente erradas a partir de dados oficiais. É importante. Isso aqui não é uma opinião minha ou um modelo, é uma observação. É observação a partir dos dados que já ocorreram, certo? Não é nem sequer uma previsão. Então, vamos ver como é que isso funciona. Ora, muito bem. Os dois primeiros gráficos são esses que estão aparecendo aqui na tela, certo? Eles são essencialmente o mesmo tipo de diagrama, só que um foi feito com dados do Brasil como um todo e o outro com dados de Pernambuco. E o que nós temos aqui basicamente é o seguinte: nós temos um gráfico que relaciona tempo, mais especificamente a quantidade de dias desde o início da pandemia, isolamento social, aquele indicador que vai de 0 a 100%, conforme calculado e medido pela empresa in loco, baseado em informação de GPS, e a quantidade de pessoas mortas por Covid, uma certa quantidade de tempo no futuro. Então, se a gente pegar, por exemplo, no caso do Brasil, aqui nós temos, nesse eixo daqui, a quantidade de dias desde o início da pandemia, nesse outro eixo no lado de cá, o grau de isolamento social, e aqui nós temos a quantidade de pessoas que morreram de Covid-19 37 dias depois. E esse 37 dias foi escolhido por causa de uma outra análise feita antes, que mostrou que o isolamento social se relaciona mais com mortalidade 37 dias depois, de acordo com os dados mais recentes. Aqui em Pernambuco você tem a mesma coisa, só que é para 40 dias, porque em Pernambuco a relação mais forte estava com a mortalidade de 40 dias depois. Mas nos dois gráficos você tem o seguinte padrão aqui: a relação entre tempo, isolamento e quantidade de mortes no futuro, essa relação é dada por essa superfície, por essa folha, por essa imagem tridimensional em formato de uma calha ou de uma telha do estilo colonial, certo? Esse formato abaulado assim dessa superfície é basicamente expressando o fato de que nas epidemias você tem no início nenhuma morte, depois você tem uma subida na quantidade de mortes, você atinge um pico e depois você cai. Então você faz esse formato abaulado, certo? Que é o que a gente vê aqui. O interessante nesse gráfico, como ele aparece aqui tanto para o Brasil como também para Pernambuco, é que no começo da pandemia, perto do dia zero, você tinha um baixo nível de isolamento social e 37 dias depois, relativamente poucas pessoas morreram. Mas aí a pandemia foi progredindo e a quantidade de gente que morria 37 dias depois foi aumentando. Quando chegou lá por volta do final de março, que foram implementadas aquelas medidas restritivas mais intensas, aí o isolamento social deu um salto. Num período de uma semana, ele saiu de 20 e poucos, 30% e chegou assim beirando aos 60% para o lado de cá. Aí o que aconteceu com a mortalidade 37 dias depois? Ela aumentou. O formato do gráfico sugere que se o isolamento tivesse permanecido o mesmo, a trajetória teria sido essa daqui. O pico teria sido mais ou menos nesse nível de cá. Alguma coisa perto de 500 mortes por dia, alguma coisa assim. Mas com o isolamento social, aí a curva se deslocou aqui para o canto e começou a se aproximar de 800, 900 mortes por dia. Mas aí esse aumento no isolamento social durou só uma semana, depois disso ele começou a cair gradualmente e continua caindo até hoje. Então a gente vê que o padrão dos dados começa a voltar para aquela curva original. E para Pernambuco, você tem essencialmente a mesma. Para Pernambuco aqui, você tem essencialmente a mesma coisa. Traduzindo essa complicação todinha, basicamente você tem uma trajetória de início, crescimento, ápice, queda e eliminação
na pandemia. Esse padrão apareceu nas análises estatísticas. O isolamento social, qual é o efeito que ele teve? Ele não alterou esse padrão de subida e descida, certo? Não alterou nem ao menos a época em que essa subida e descida ia acontecer. A única coisa que ele fez foi aumentar o valor do pico, ou seja, aumentar a quantidade de pessoas que morrem. Então, o isolamento social não salvou ninguém. Na verdade, ele matou algumas pessoas. Talvez mais do que algumas, né? De acordo com pelo menos uma análise aqui no Brasil, pode ser a diferença entre 500 e 600 pessoas por dia morrendo para mais de 800 pessoas por dia morrendo. No caso de Pernambuco, você tem valores semelhantes respeitados as devidas proporções, como você talvez, em vez de ter umas 40 a 50 pessoas morrendo por dia, você começou a ter mais de 80 pessoas por dia morrendo. Bom, isso é mais uma evidência, fora aquelas outras que eu já mostrei nos vídeos anteriores, de que esse isolamento social ele não ajuda, ele só prejudica. Uma outra evidência é essa daqui, que é basicamente uma correlação entre a quantidade de mortes por dia no Brasil e a quantidade de mortes por dia em Pernambuco. Pernambuco é só uma fração muito pequena do Brasil em termos de população. Então não é que você não pode dizer que Pernambuco tem uma quantidade de pessoas tão grande que o que acontece em Pernambuco afeta o Brasil como um todo. Isso não acontece. É mais fácil acontecer o contrário. Alguma coisa que afeta o Brasil como um todo também afeta Pernambuco. E o tamanho desse efeito é gigantesco. Porque o que essa análise estatística mostra, basicamente, o que interessa para todo mundo é esse númerozinho aqui. Esse númerozinho aqui está me dizendo que 94% da variância das mortes diárias em Pernambuco podem ser explicadas pela variância das mortes diárias no Brasil. Em outras palavras, as ações locais realizadas por Pernambuco, como por exemplo isolamento social, quarentena, lockdown e afins, elas têm pouquíssimo efeito na variabilidade da morte aqui em Pernambuco. É mais o que acontece a nível nacional que importa, alguma coisa que afeta o país como um todo e não as ações locais de Pernambuco. Em suma, o que nós temos é o seguinte: no Brasil ainda existem muitos locais com fortes medidas restritivas que estão sendo levantadas muito lentamente em função do pressuposto de que o controle do isolamento social é eficaz e que esse isolamento social é eficaz para o controle da pandemia. E ainda baseado no pressuposto de que o controle da pandemia pode ser feito simplesmente analisando a quantidade de casos novos e as mortes de acordo com a data de notificação. Ou seja, loucura, como já foi mostrado nos vídeos anteriores. Não faz sentido se cometer todos esses erros, e uma vez que se corrige esses erros, se vê que as decisões que são tomadas também não fazem sentido. Elas em nada ajudam e muito prejudicam. No caso que mais me interessa, no que diz respeito à educação, isso é muito grave, porque há um prejuízo educacional incalculável aqui. Estamos falando de atrasos em formaturas e progressões de séries, etc., que têm implicações sociais e econômicas muito fortes para indivíduos e para o grupo. E ainda estamos falando de um ano onde a qualidade da educação vai ser no mínimo questionável, por causa da pressa com que as coisas foram feitas, com o fato de que muitos que não estavam prontos para tomar um passo de educação à distância foram forçados a fazê-lo num curto intervalo de tempo. Enfim, um desastre. Bom, isso é o que eu tinha a dizer por enquanto. Gostaria de ter uma notícia mais feliz com relação a essa situação de como se está lidando com a pandemia, mas não é o caso. Mas apesar de tudo isso, eu desejo a todos o melhor, eu espero que fiquem todos bem e até a próxima.